Quem é o melhor time do CBLOL baseado em números? Recentemente eu assisti um vídeo do Absolute, do Minerva e de toda a comunidade do LoL reagindo ao vídeo de um gringo que fez uma análise estatística de quem são os melhores times do Ocidente e a Luz Grandes acabou sendo o melhor time. Foi disso que eu tive uma ideia, que eu descobri essa base de dados da Oracle, que eles sempre postam quando acaba a rodada dos campeonatos, e eu decidi fazer a minha análise. Então, aqui vai para vocês. Eu dividi as estatísticas de cada time em 6 pilares. A primeira é o pilar 1, resultados, o pilar 2, estatísticas de combate, o pilar 3, estatísticas de fase de jogo, o pilar 4, estatísticas de objetivos, o pilar 5, controle de mapa e ritmo, e o pilar 6, visão e controle. O pilar 1 contém 3 estatísticas, que é a taxa de vitória, a quantidade de gold que um time tem mais que o outro durante todos os jogos, e o gold 3 e a estatística 3 é a diferença de ouro gasto por cada equipe. O pilar 2 contém 4 estatísticas. A primeira é o logaritmo do KD das equipes. Eu não quis usar o KD, porque o KD ele pode ser enviesado por alguns jogos que foram stomps, alguma coisa, eu resolvi usar o logaritmo porque ele comprime mais as estatísticas. O segundo é a média de abates combinados por minuto, abates da equipe mais abates do oponente. O segundo são kills por jogo, o terceiro são kills por jogo e o quarto são mortes por jogo. O pilar 3 possui 3 estatísticas, que é a pontuação de early game, que são dados já dados pela Oracle, a diferença de gold por aos 15 minutos de jogo e o MLR, que é a melhor pontuação de late game, que também são dados fornecidos pela Oracle. O pilar 4 possui várias estatísticas. A primeira é a taxa de primeira torre, a segunda é a taxa de primeira 3 torres de cada time, PG, que são as barricadas de torre destruídas por jogo, HLD, que é a taxa de controle do arauto, GRB, que é a taxa de controle de Vast Larvas, FD, que é a taxa de primeiro dragão, DRG, porcentagem, que é a taxa de controle de dragões. Elder, eu não considerei Elder, porque acho que não fazia sentido, porque vários jogos não chegaram ao Elder Dragon, então eu não acho que faça alguma grande diferença na estatística geral. FBN, que é a taxa de primeiro barão, e BN, que é a taxa de controle de barões no geral. O pilar 5 possui 3 estatísticas. Controle de rota, que é a parcela média total de CS das lanes, ou seja, mid, bot e top. Jungle, que é o controle da selva, que é a parcela média total de CS dos junglers. E AGT, que é o tempo médio de jogo em duração por minutos. Claro que nessa estatística eu tive que inverter ela, porque quanto menor durar um game, melhor para o time que venceu. Então, essa estatística eu tive que inverter. O pilar 6, visão e controle. As estatísticas são WPM, que são sentinelas posicionadas por minuto, CWPM, sentinelas de controle compradas por minuto, e WCPM, média de sentinelas eliminadas por minuto. Juntando todas essas estatísticas, eu já consigo ver e apresentar para vocês quem é o melhor em cada. Nesse caso, todos esses rankings, 100 é o melhor número possível de adquirir e 0 é o pior número. Então, no primeiro ranking, no ranking por resultados, obviamente a ordem vai ficar bem parecida com a ordem da tabela, porque as estatísticas que mais são consideradas são win rate, então em primeiro a Los Grandes, Red Canids, a PEN em último e assim por diante. No pilar 2, o ranking por combate, a Red Canids foi a melhor equipe colocada, então quer dizer que eles são um time muito agressivo, então eles tendem a lutar bastante, eles tendem a vencer as lutas deles bastante, porque o que mais foi considerado foi o logaritmo do KD. Então a Red é o time que mais abates e mais tem vitórias na sua luta, bem próximo a Los Grandes do time dele. Você percebe a distância dos outros times referentes a esses dois times, então possivelmente os melhores times do campeonato são Red e Los, mas isso a gente guarda para o final. No pilar 3, que é o ranking por fase de jogo, que é a pontuação de early, mid e late game, no geral, considerando todas essas estatísticas, quem tem o melhor jogo overall continua sendo a Los Grandes, em segundo a Red, depois a Cade. Nesse caso, o fluxo ele vem em último por ter uma pontuação bem baixa durante as etapas do jogo. No ranking por objetivo, a Los Grandes também foi a primeira equipe na tabela, e
esse é outro ranking que a gente consegue ver a disparidade da Red e da Luz para os outros times. A Fúria consegue chegar ali bem pertinho, mas os outros times estão realmente muito abaixo. E, de novo, o Fluxo representando a última parte da tabela. No pilar 5, que são gaps individuais, que é aquelas estatísticas que a gente considera o CS dos laners e o CS dos junglers, a gente vê que a Los Grandes atingiu 100. Então quer dizer que muito dos resultados que a Los Grandes está atingindo vem desses gaps individuais que essas lanes estão conseguindo colocar. E, na minha opinião, tirando a matemática à parte, acredito que vem muito parte do Dudu e do Zestix, que é o top laner que provavelmente é o melhor do campeonato, e o Dudu, que é o novo talento que está brilhando agora no momento. No pilar 6, que é o controle de visão, a gente percebe que a Loud é o pior time que controla a visão e bem próximo deles é a Fúria. Então, eles não estão nem eliminando, nem comprando e nem colocando visão. Ou melhor, eles estão fazendo isso muito menos que os outros times. E, de novo, a gente pontua a Red como um dos melhores times de controle de visão no campeonato. E isso deve-se muito por causa do Frost, que as estatísticas deles são realmente muito acima dos outros. Agora, unificando todos esses pilares para você poder criar uma estatística para definir quem é o melhor time do CBLOL, eu tive que atribuir um peso a todos esses pilares. Então, no pilar de resultados, atribuí 20%, no pilar de combate, atribuí 15%, no pilar de fases do jogo, foram 20%, no pilar de objetivos, que é o mais importante, são 25%, no pilar de gaps individuais, são 10%, no pilar de visão, também são 10%. Atribuindo todas essas estatísticas e fazendo essa matemática, a gente consegue chegar na lista final. E aqui está. A Los Grandes é o melhor time do campeonato, seguido da Red, ou seja, acredito que esses dois times são a primeira prateleira do CBLOL. Na segunda prateleira vem a Fúria e a Vivo Cage, que são bem pau a pau, são um time que apresentam um League of Legends bem parecido. E os outros 4 times da tabela representam a última prateleira do CBLOL, que são Loud, Leviathan, Fluxo e PEN. A PEN ocupa o último lugar, não é muito de achar estranho, né? Porque eles estão 0-5, aconteceu aquela coisa com o Titã, o que não pode ser muito dito. A Loud, ela é o melhor desses 4, mas ela não é o melhor desses 4 com muita margem. Acredito que isso seja por causa dos 3 primeiros jogos, que foram bem horríveis para eles, né? E eles não apresentaram um LoL muito bom, mas eles vêm numa crescente. Mas baseado na matemática de hoje, eles estão nessa colocação. Então, essa é a minha análise matemática baseada nos dados que eu encontrei da Oracle, que eles fornecem pra gente. Então, o melhor time do CBLOL é a Los Grandes.